Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de notícias importantes para você, torcedor vascaíno. Nesta tarde o Vasco anunciou oficialmente a chegada do atacante Lucas Oliveira, atleta de 21 anos que chega do Bangu, assinará um contrato com o Vasco até 2024. A gente vai trazer aí detalhes, é claro, desta contratação, mas também falar sobre outros reforços que estão chegando no Vasco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer novidades sobre a situação do lateral direito Heitor, que interessa a diretoria vascaína, um cria das categorias de base do Internacional, que pode chegar ao Gigante da Colina. Além desses assuntos, vamos falar também sobre Zé Ricardo. O treinador não tem mais a confiança que tinha por parte da diretoria no início da temporada. Esse Campeonato Carioca de fato gerou certa instabilidade do Zé Ricardo no cargo de técnico do Gigante da Colina, e a gente vai explicar o motivo do treinador atualmente estar na corda bamba, e acredita-se que as primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro será crucial para sua permanência no Gigante da Colina. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante Vasco. Este é o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, nos ajude, se inscreva aqui no canal. É claro, ative também o seu sininho de notificação para fazer com que todos os meus vídeos cheguem até você e deixe o seu like. Ainda bem, os nossos vídeos aí vêm chegando a cada vez mais pessoas dentro desse YouTube. Inclusive, os nossos últimos vídeos vêm passando das 10 mil visualizações, e tudo isso, é claro, é graças a Deus, mas também a ajuda de cada um de vocês, nos likes, nas inscrições, nos comentários. Então siga aí embaixo, deixando o seu like e, é claro, a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu já quero iniciar trazendo informações sobre o anúncio que aconteceu nesta tarde da segunda-feira. O Vasco oficializou a contratação do atacante Lucas Oliveira, um jogador aí que se destacou no Campeonato Carioca, atuando pela equipe do Bangu, e chega em definitivo com um contrato até 30 de junho de 2024. É um jogador aí que tem 1,69 m de altura, 21 anos, e revelado pela próprias categorias de base do Bangu. Em 2018 ele chegou a ter uma passagem bem rápida pelo futebol europeu, para ser mais exato, pelo Esbjerg da Dinamarca. Teve um pequeno período por lá, aprendeu inclusive bastante, porém retornou ao Bangu e nessa temporada disputou o Campeonato Carioca pela equipe, sendo um dos destaques do time comandado pelo Felipe Maestro, um dos maiores ídolos da história do Gigante da Colina. Um dos seus grandes destaques potencial, o drible, ali o mano a mano, 1 contra 1, inclusive se destacou demais no Campeonato Carioca por ter essa característica essa que o Vasco buscava demais no mercado, né? O Vasco atualmente conta no seu elenco apenas com o Gabriel Peck e o John Sanches como ponta, e devido a isso o Lucas Oliveira é o novo reforço do Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião sobre o que você achou dessa contratação. A gente vai deixar aqui um trecho do técnico Zé Ricardo falando sobre esse novo reforço do Gigante da Colina. Lucas Oliveira já se apresentou, fez um excelente campeonato pelo Bangu, vai nos ajudar sem dúvida nenhuma, se ele conseguir manter o nível que apresentou nas partidas a qual nós estudamos e jogamos contra também, a partida que jogamos contra. Mas sobre fato concreto, é só isso que eu posso falar agora. Eu gostaria de falar agora. Então, como vocês viram aí, o Zé Ricardo bastante animado com a contratação do atacante. A gente espera que ele venha dar certo com a camisa do Vasco da Gama. E já que estamos falando, né, sobre Zé Ricardo, passamos esse trecho da coletiva do treinador falando sobre a nova contratação do Gigante da Colina. Vamos explicar aqui o motivo pelo qual eu falei no início do vídeo sobre ali a indefinição que a diretoria do Vasco tem com relação ao atual treinador. Após esse Campeonato Carioca, ficou bem claro, né, principalmente para o torcedor vascaíno, que o Zé Ricardo é um técnico que aparenta ter muitas limitações. O Vasco passou dificuldades, na minha opinião, desnecessárias contra equipes como Bangu, Portuguesa e algumas outras do futebol carioca. Jogos que jamais poderiam causar dificuldades ao Vasco pelo momento em que essas equipes vivem. Por exemplo, o Bangu não chega nem a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa vem realmente tendo uma boa campanha na Copa do Brasil, mas é uma equipe que tem um elenco também muito limitado. E a própria, é claro, principalmente eliminação da Copa do Brasil para a equipe da Juazeirense. Tudo isso acabou gerando uma grande instabilidade no cargo de treinador,
do Zé Ricardo. E devido a todos os problemas, mesmo a diretoria ter botado o pé firme e concluído a permanência do Zé Ricardo para a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda há uma dúvida. O grande motivo? As palavras que o Zé Ricardo está tendo nessas próximas contratações. O Vasco hoje anunciou o Lucas Oliveira, mas é uma contratação que já vem sendo trabalhada e o próprio Lucas Oliveira já treina com o elenco vascaíno há bastante tempo. Porém, nesses próximos dias, novos reforços irão chegar. O Carlos de Penha, o uruguaio, irá chegar também o Eric, jogador que vem se destacando no Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, e alguns outros também, muito provavelmente, de grandes destaques, principalmente nos estaduais. Todos esses, as informações que a gente teve, não tem a palavra final do Zé Ricardo, diferente do que aconteceu nessas primeiras contratações do Vasco no início da temporada, como, por exemplo, com o Luiz Henrique, que o Zé Ricardo foi a grande pessoa ali que tratou das negociações, né? Ligou para o Luiz Henrique, pediu a sua contratação e essas atitudes não estão mais acontecendo nesse segundo período de janela, se é assim que podemos falar. O Zé Ricardo tem sim certo envolvimento, as contratações passam por ele. Porém, diferente de como era no início do ano, a palavra final agora não está mais nas mãos do treinador. O que indica tudo isso? Certa instabilidade, porque não pode dar a palavra final para um treinador que não dá a certeza se irá permanecer até o final da temporada. Então, deixe aí também, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você acha que o Zé Ricardo tem condições de permanecer no cargo de treinador do Vasco até o final do ano ou durante a temporada, o Vasco ainda vai mudar o seu técnico. Eu quero saber de você, deixa aí embaixo, eu faço questão de responder. Ainda, né, sobre esse processo de contratação, a gente também teve mais informações sobre o que vem acontecendo, porque vem muitas notícias, né, que scout aí da Dina, no caso da 777 Partners, está ajudando o Vasco, tem também o scout do Vasco, então tá uma bagunça muito grande na cabeça do torcedor. E a gente teve informação nessa tarde de hoje que o processo para contratar funciona da seguinte maneira. Primeiro, o nome do jogador, ele é analisado por 4 pessoas da equipe de scout e análise de mercado do Vasco, é inclusive muito boa, uma das melhores equipes aí do futebol brasileiro, e essas 4 pessoas analisam esse nome. Após essa análise, esse nome é passado para a comissão técnica do Vasco da Gama. Comissão essa que tem, é claro, o técnico Zé Ricardo como principal nome. Após essa análise, caso a comissão técnica aprove, o nome é passado para o Carlos Brasil e do Carlos Brasil para o Comitê de Futebol, que conta atualmente também com 4 pessoas. Após todo esse processo envolvendo o departamento de futebol do Vasco, aí sim que o nome chega aí nas mãos dos 2 alemães da 777 Partners e caso eles analisem, dêem um feedback positivo, o Vasco vai com força máxima atrás das contratações. Muito provavelmente, os 2 próximos reforços, que serão o Carlos de Penha e também o atacante Eric do Ipiranga do futebol gaúcho, todo esse processo aconteceu e a partir de agora as novas contratações que virão para o Vasco da Gama também passarão por essa longa análise. Inclusive, as prioridades, só voltando a repetir, são praticamente para todas as posições. As únicas ausências, os únicos jogadores de posição que não chegarão no Vasco são os goleiros e o volante. De resto, força máxima no mercado. E devido a isso, o Vasco vai atrás, né, e teve o interesse pelo Heitor, do Internacional, um lateral direito que já está fora dos planos do Inter para o restante da temporada. O Inter visa, inclusive, emprestar o atleta e o Vasco foi um clube interessado no seu empréstimo, porém acabou esbarrando nos altos valores salariais. Hoje a gente teve informações mais a fundo de quanto é esse valor. A informação que a gente teve é que o Heitor ganha algo em torno de R$120 por mês, um valor considerado alto para a atual realidade financeira do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, esse orçamento aí, né, está fora aí, essa realidade financeira, esse alto valor está fora do orçamento do Vasco para a Série B e o que poderia facilitar nas negociações seria, é claro, além do empréstimo até dezembro, também a divisão salarial. A expectativa, o que o Vasco pode pagar é até 50% do jogador, ou seja, até R$60 mil. Mais que isso, o Vasco não paga. E devido a todo esse processo, foi por esse motivo que as negociações foram aí praticamente suspensas, travadas, porque o Vasco não tem condições de pagar mais que R$60 mil e o Inter não gostaria de pagar 50%, metade do valor salarial do Heitor, até porque não teria lógica tirar um jogador cria das categorias de base do próprio Internacional, emprestar a outro clube e pagar metade do seu salário. Então, com isso, até o momento, não há nenhuma negociação em curso. O Vasco, de fato, teria interesse pela contratação do jogador, mas o alto valor, a alta pedida salarial, dificulta
as negociações. Heitor, que é um jogador ainda jovem, cria das categorias de base do Internacional, campeão brasileiro no ano de 2019 pela categoria Sub-23 do Colorado e tem 82 partidas pelo Inter, bastante inclusive partidas oficiais e com 2 gols marcados. Deixa a sua opinião aí se você acha que valeria o investimento. E para finalizar o vídeo, Matias Galarza. A informação que a gente teve é que de fato está muito perto de ser concretizada a ida do Matias Galarza ao Coritiba. Atualmente o atleta se encontra com a seleção paraguaia e a expectativa é que ele desembarque praticamente direto para assinar o seu contrato. Ele nem sequer vai se representar ao Vasco, né? Ele voltará ao Rio de Janeiro, a expectativa é que ele chegue no Rio de Janeiro nesta próxima quarta-feira para resolver aí algumas pendências, questões de apartamento, finalizar os documentos e após resolver tudo que tem aqui na cidade carioca, viajará em direção a Coritiba para realizar os exames médicos e assinar um contrato de empréstimo até o final do ano de 2022 com o Coritiba. Só para relembrar, ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025, foi contratado pelo Gigante da Colina no início da última temporada, o Vasco comprou porcentagem do seu passe junto ao Olímpia e é aí, acredito que uma das grandes promessas do Vasco, mas infelizmente o técnico Zé Ricardo não conseguiu colocá-lo para jogar numa posição adequada para o atleta, então ele vai respirar novos ares, a gente espera que ele vá bem, será emprestado e terá aí opção de compra no final do seu contrato por um valor aí que o próprio Vasco colocou na cláusula contratual. Inclusive sobre isso tudo, o empresário dele, Regis Marques, inclusive o mesmo empresário do Martin Silva, acredito que é um jogador, um personagem importante na história do Vasco, confirmou ontem a saída do Matias Galarza do Vasco e a sua chegada ao Coritiba. Ele disse o seguinte: chegamos a um acordo com os clubes e o jogador, uma vez que ele está na seleção e se apresenta diretamente ao Coritiba. Será um empréstimo por um ano com opção de compra. Ou seja, confirmado, Matias Galarza será jogador do Coritiba para esta temporada. E para finalizar, rapidamente, só passar sobre a agenda da semana do Vasco. Hoje, treino às 4 horas da tarde, que já aconteceu. À noite, o nosso vídeo a gente contará detalhes desse treino. Amanhã terá treino em 2 períodos, de manhã às 9h30 e à noite e à tarde, aliás, às 4h30 da tarde. Quarta-feira, treino apenas em um período na parte da tarde. Quinta-feira, treinamento novamente 2 períodos, nos mesmos horários de terça, às 9h30 e às 4h30. E sexta-feira, um treino às 4 horas da tarde para iniciar o final de semana. E sábado termina aí essa semana cheia no Vasco, com um treinamento às 10 horas da manhã, mas não no CT Moacir Barbosa, mas sim em São Januário. E domingo, folga para todo o elenco, tudo isso visando, é claro, a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vila Nova. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você está na expectativa com relação a esse elenco do Vasco para a disputa da Série B. E além disso, eu também vou pedir um favorzinho para vocês. Tá vendo isso daqui que tá aparecendo embaixo? Esse daí é o designer que fez toda a identidade visual do meu canal, que eu acredito que vocês, torcedores, vascaínos e, é claro, acompanhantes do meu canal, gostaram demais. Então eu pedi um apoio, vá lá na página dele, deixa um comentário nas fotos falando que veio através do nosso canal, vamos tentar encher aí a página desse designer e também seguir lá para dar uma moral, tem aqui o link na descrição. Vamos ajudar ele, eu vou botar também no comentário fixado, vamos dar essa moral. E é claro, também se torne um membro do canal para ajudar o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E na parte da tarde a gente retorna com mais um conteúdo para vocês. Por volta das 10 horas da noite, retornaremos aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações Vasco.